Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Beanus, um canal de estudo de Torá de leigo, para restaurar a nossa semente, restaurar a nossa alma judia, dentro daqueles que descendem dos judeus forçados da Inquisição e de outros lugares. Nós estamos completando o estudo da Torá deste ano, já estamos no ano 5783, e a primeira paraxá desse ano é a paraxá Vayeler, que é Deuteronômio capítulo 31, é só um capítulo, e a Haftará de Vayeler, nos dois ritos, tanto Askenazi como Sefaradi, Oséias 14, de 2 a 10, Joel 11 a 27 e Miqueias 7, de 18 a 20. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos ensinar nesse início de ano o que é o livre-arbítrio e o que é realmente a gente fazer o que precisamos fazer. Então, lendo aqui Deuteronômio 31, para Vayeler, no ano 5783. E foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: hoje completo 120 anos de idade, já não poderei mais sair e entrar. E o Eterno me disse: não passarás esse Jordão. O Eterno teu Deus, ele passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti e a herdarás. Josué, ele passará diante de ti, como falou o Eterno. E lhes fará o Eterno como fez a Sihon, a Og, reis do Emorreu, e a sua terra, as quais destruiu. E os entregará o Eterno diante de vós. E lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Eterno teu Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e não vos abandonará. E chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque tu entrarás com este povo a terra que jurou o Eterno a seus pais lhes dar, e tu os farás herdar. O Eterno é quem vai diante de ti, estará contigo. Não te deixará, não te abandonará, não temas e nem te atemorizes. E escreveu Moisés esta lei, deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno e todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo fixado, no primeiro ano, no ano da remissão, ou seja, na Shemitah, a cada 7 anos, você tem esse ano, o que você perdoa as dívidas. Na festa das cabanas, ou seja, em tabernáculos, que nós vamos comemorar logo daqui a pouco, daqui 15 dias. Quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante dele, de todo o Israel, aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os peregrinos, que estão nas vossas cidades, para que ouçam e para que aprendam, e temam ao Eterno vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa Torá, e que seus filhos que não tiveram conhecimento ouçam e aprendam a temer o Eterno vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para herdar. Nós estamos aqui nos últimos dias de Moisés. Na verdade, nós estamos no último dia dele. Como já falei, Deuteronômio passa num período de mais ou menos 45 dias. São uns 15 dias dessa preparação, de ensinando a Torá, relembrando toda a Torá para o pessoal, tudo que eles passaram, e depois vão se cumprir 30 dias de luto da morte de Moshe. Nós falamos sobre os mandamentos, pelo menos umas 8 parashot atrás. A gente tem falado da necessidade do cumprimento, que é impossível não cumprir esses mandamentos. Na verdade, o entendimento de graça é que nos foi dado de graça esses mandamentos, para que se a gente os cumpra, todo bem vem e nos alcança. Só que há algo dentro da nossa alma que o próprio Deus criou exatamente para que a gente possa lutar contra ela. E para assim exercer o nosso livre-arbítrio, exercer a condição de ser homens e mulheres livres,
né? E livre é aquele que faz o que precisa ser feito. Livre é a pessoa que tem responsabilidade, encara essa responsabilidade como uma bênção. Eu vejo as pessoas muito perdidas, procurando muitas coisas mágicas, muitos dons ou movimentos espirituais para poderem ser curadas. Quando, na verdade, o Senhor nos deu a Torá e os mandamentos para que, agindo conforme esses mandamentos, buscando ter os valores que esses mandamentos nos dão, nós somos curados. E Moisés está no último momento da sua vida. Durante meses, ele clamou ao Eterno pedindo que ele pudesse entrar na terra. E o Senhor falou, não, chega, não me fala mais nisso. Né, o Paraxá que ele roga, né, eu disse que, ou seja, em Guimátria, que ele buscou 270 e tantas vezes ao Eterno. O Senhor falou, não. Né, e aqui ele fala, olha, eu não vou passar. O Senhor falou, você não passará esse Jordão. Fala para Josué que ele que vai passar à frente do pessoal, mas eu é que vou dar essa terra para eles. Eu que vou fazer que seus inimigos sejam derrotados. Mas Israel vai lutar. Vai lutar durante 8 anos, se eu não me engano, né, para tomar posse de uma parte da terra, porque Israel mesmo para de lutar. Josué aqui está com 80 anos e vai morrer com 110 anos, ou seja, ele vai ficar 30 anos na terra, vai ser o líder, vai estruturar toda a grande assembleia, né, que já é formada desde este momento, dos 70 anciãos, quando o Senhor fala para Moisés, dá parte do espírito dele para essas pessoas. Né, e Israel vai caminhar sob a orientação de Josué e depois da grande assembleia. Mas o que nós vamos ler aqui na frente é falando quanto nós precisamos ser maduros para poder saber o que nós precisamos fazer, o que é nosso dever de fazer para que as coisas deem certo. Então o nosso foco não é eu vou fazer para a coisa dar certo. Meu foco é fazer a coisa certa. E se eu faço a coisa certa, a consequência, ou seja, nós estamos falando de causa e consequência, sabe? Aquilo tudo vai dar certo. E os meus pensamentos, os meus valores, vão ser de acordo com os valores de Deus. Então, aquilo que eu sonho para mim, se eu tenho o valor e o caráter que Deus quer imprimir em mim, o que eu sonho é o justo. E a justiça vai acontecer para mim. Mas quero continuar lendo, para a gente poder falar isso com um pouco mais de propriedade. Versículo 14. E disse o Eterno a Moisés, eis que se aproximam teus dias de morrer. Chama Josué e apresentai-vos na tenda de reunião e eu ordenarei. E foram Moisés e Josué, apresentaram-se na tenda de reunião, e apareceu o Eterno na tenda, numa coluna de nuvens, e a coluna de nuvens estacionou sobre a porta da tenda da reunião. E disse o Eterno a Moisés, eis que tu estás para jazer com teus pais, e se levantará este povo e errará atrás de deuses estranhos, da terra na qual está entrando no meio deles, e me deixará, e violará a aliança que fiz com ele. Então crescerá meu furor contra ele naquele dia, e o abandonarei, e esconderei meu rosto dele, e será por presa. E alcançarão muitos males e angústias, de sorte que dirá naquele dia, certamente, por não estar meu Deus no meio de mim, me alcançaram esses males. E eu certamente esconderei meu rosto naquele dia por todo o mal que fizera, por se haver voltado para outros deuses. Agora, escrevei para vós esse cântico, e tu ensina-os aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque eu estarei a terra que jurei a seus pais, que emana leite e mel. E comerão, e se fartarão, e se engordarão, e se voltarão para outros deuses, e servirão, e me irritarão, e violarão minha aliança.
e quando tiver alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles em testemunho. Pois este não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto conheço o impulso que eles manifestam hoje, antes mesmo que os introduza na terra que prometi com juramento. Bom, esse cântico que ele fala aqui é o cântico da Paraxá, que nós vamos ler depois. E o que o Senhor quer mostrar para nós aqui é que a nossa responsabilidade é buscar aquilo que é certo. Parece muito fácil, né? Mas a nossa responsabilidade é amadurecer. Buscar dentro de nós aquilo que está escrito lá. Essa palavra não está longe, para que você tenha que mandar alguém ao céu ou atravessar os mares para trazer para você. Está muito próximo de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, o ensinamento que a Torá nos traz já está dentro do seu coração, dentro da sua alma. Mas foi criado dentro de você um lado, vamos falar assim, não bom. Você tem duas inclinações, a Yetzer, ou seja, Yetzer é inclinação, Yetzer Tov, a boa inclinação, e Yetzer Hará, a inclinação, vamos falar Hará, é maldita, né? A má inclinação. Então, quando nós agimos de acordo com a má inclinação, que na verdade o nome dela é só para poder contrapor, porque é o seu lado animal. Então, quando você age simplesmente por instinto animal, ou seja, de uma sobrevivência imediata, daquilo que parece ser bom no imediato, porque o instinto animal é simplesmente sobreviver, reproduzir e sobreviver. Quando você age dessa forma, você perde aquilo que é mais elevado. Quando você não aprende a se sacrificar, ou seja, a colocar limites para você, para esse seu lado animal, para que você não se corrompa e busque algo que é mais elevado. Quando você age dessa forma, você está como que criando outros deuses para você. Você está criando outros mandamentos para você. E isso é idolatria. Eu confesso que eu fico muito triste quando eu vejo necessidades. Não estou falando mal desses ministérios de cura, né? Vamos falar claro aqui, que fazem acampamentos, que fazem simpósios, são muito bem intencionados. São a busca do homem para poder trazer cura para as pessoas. Mas quando eu vejo pessoas buscando esses lugares para buscar movimentos, através de movimentos ou de unções serem curados, e a grande maioria não é curada, às vezes fica pior do que estava, é porque a cura verdadeira está dentro de nós quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Quando nos voltamos para aquilo que Ele nos deu. Ou seja, seus mandamentos, para que a gente dirija a nossa vida. A gente venha regir a nossa vida de acordo com essas instruções. Tanto que Torá quer dizer instrução. Mas as pessoas querem algo mágico, querem algo que elas não têm que fazer força. No máximo fazer uma viagem, ficar alguns dias de jejum lá e pagar para poder receber aquilo. Quando, na verdade, o que nós temos que fazer é nos arrepender, ou seja, mudar a nossa direção. Mudar nossos valores. Porque algumas pessoas recebem cura nesses lugares que são muito bem intencionados, sem dúvida nenhuma. Com muita busca, muito jejum, muita oração dos seus organizadores. Porque essas pessoas querem ser curadas de verdade. Quando a pessoa quer só cumprir a tabela de ir a um lugar desse, elas acabam se perdendo e acabam até defamando aquilo que tem uma intenção fantástica. Então a minha tristeza está realmente das pessoas buscarem algo que não é responsabilidade delas. Ou seja, elas têm que buscar aquilo que é a sua responsabilidade. Que é passar para outros fazer aquilo que elas precisam fazer.
E Moisés, tudo que ele queria era poder fazer. Mas o Senhor falou, chega, você já fez o que você tinha que ser feito. Se você passar desse ponto, o resultado vai ser negativo. Agora, um outro tipo de líder, o líder militar, é que precisava andar com Israel. Porque toda a Torá já tinha sido dada. Você vê que aqui em 2 pontos fala que ele escreveu e entregou. Né? E colocou do lado da arca, ou seja, colocou a Torá, escreveu toda essa Torá e pôs do lado da arca, deu os levitas para pôr do lado da arca, para poder confrontar Israel. Porque eles podem falar, nós temos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos têm que ser desenvolvidos. Eles têm que ser esmiuçados para a gente poder entender o que eles querem em cada ponto deles para nós. Cada ponto do nosso caráter tem isso para nós. Mas vamos continuar aqui. É versículo 24. Voltamos aqui. 22. Escreveu Moisés este cântico naquele dia e ensinou os filhos de Israel. E o Eterno ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu levarás os filhos de Israel à terra que lhes jurei, e eu estarei contigo. Tendo acabado Moisés de escrever as palavras dessa Torá num livro, até de todas acabar, ordenou Moisés aos levitas que levavam a arca da aliança do Eterno, dizendo, devereis tomar esse livro da lei, ou seja, da Torá, e colocar ao lado da arca da aliança do Eterno, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. Porque eu conheço a vossa rebeldia e a vossa dura serviço. Eis que ainda vivendo eu hoje convosco, tendes sido rebeldes contra o Eterno, quanto mais depois da minha morte. Congregai diante de mim todos os anciãos de vossas tribos, de vossos policiais, e eu falarei essas palavras aos teus ouvidos. E tomarei por testemunhas contra eles os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado, e o mal vos sobrevirá nos últimos dias, porque fareis o mal à vista do Eterno, para o irritardes pelas obras de vossas mãos. E falou Moisés, na presença de toda a congregação de Israel, as palavras deste cântico até se acabarem. Ou seja, aqui termina essa paraxá. O fundador do movimento Chabad, Davino Shineur Zalman, da cidade de Liad, na Rússia, no final do século XIX, ele escreve um tratado maravilhoso chamado Tânia. E o Tânia, no capítulo 2, se eu não me engano, fala sobre a anulação do homem dentro de Deus. Nós já falamos sobre que Deus, de um texto de 2.500 anos atrás, falando que Deus quis criar um mundo no qual ele fosse convidado para habitar. Então ele se anula, ele se esconde, para que nós possamos existir. E o Rabino Shineur, chamado também de Baal Tânia, ele faz essa comparação ao Sol, ou seja, o raio do Sol só é raio do Sol quando ele está fora do Sol. Ou seja, de manhãzinha, às vezes você vê pela janela a fragmentação desses raios, o que é bonito, a formação do arco-íris. Mas o que eu estou falando é quando passa o raio do Sol, você tem aquela poeirinha, e ali aparece o raio, aparecem aqueles riscos e as poeirinhas aparecendo. Esse raio é a sua alma. E essas poeirinhas são as coisas deste mundo. Então você, quando está cheio, você está cheio de Deus, você brilha e essas coisas brilham com você. Então onde você vai, tudo fica mais brilhante. Você já reparou que tem pessoas que chegam perto de nós, você se sente bem, principalmente pessoas que são santas, pessoas que são muito ligadas à Torá. Você sente uma verdade dessas pessoas, você sente uma realidade diferente daquilo que você costuma ver no mundo, na mentira, nas más intenções, nas máscaras que as pessoas têm junto com a gente. Então essa alma que sai do Sol, esse raio do Sol que é você, o Senhor se esconde para que você exista. Então quando ele se esconde, essas coisas que são, digamos, impuras, ou seja, que são a parte da alma animal, elas passam a brilhar. Então a nossa obrigação é fazer com que aquilo que é
mal venha ficar bom. Ele mantém a realidade dele, mas com o seu brilho aquilo é usado para coisa boa. Vamos falar, o instinto animal de reprodução. Se você é dominado pela sexualidade, você vira um escravo do sexo. E começa a deturpar uma coisa atrás do outro, se confundindo com outras pessoas, né? No caso do homem com outras mulheres, e depois até se pervertendo. E de repente a pessoa olha para si mesma e não sabe nem quem ela é mais. Porque a alma dela está tão contaminada com tantas informações de outras pessoas que não são as pessoas dela, que sua alma está perdida. Aí esse brilho vai se apagando e, na verdade, essa alma se torna uma poeira. E não um brilho que ilumina as poeiras. Quando você leva a sua sexualidade para se relacionar com o seu verdadeiro parceiro, né, sua Becherta, ou seja, sua alma gêmea, o que se cria nesse momento é uma grande adoração a Deus. Criação é vida. A vida ali está se formando. Não só uma questão de gerar filhos, mas no prazer mútuo em que essas duas almas se tornam uma só, como era Adão e Eva. Ou seja, volta ao primeiro estágio do homem. Que o senhor falou que não é bom para ficar só, ou seja, não é bom ficar assim todo o tempo. Tem que ter a individualidade de cada um e a opção, ou seja, o livre-arbítrio de fazer o melhor para o outro e vice-versa. Isso é só um aspecto do mundo animal que, quando nós iluminamos com a nossa alma, iluminamos com aquilo que nos é dado, aquilo que pode ser mal é gerado para bem e criar vida. Então, na verdade, o mal em si, ele não existe. Então, é a forma como nós conduzimos aquilo pela luz de Deus, pelos ensinamentos dele, pelos seus mandamentos, é que aquilo se torna bom ou mal. Da mesma forma, a fé. Quando você vai a igrejas, a lugar, ou a sinagogas, em que as pessoas que acham que só eles são de Deus. Qualquer pessoa que pensa contrário a eles vai para o inferno. Ou seja, a fé que é colocada de Deus para amar o Criador e amar o próximo como a si mesmo, é usada só do ponto, ele ama o Criador, mas odeia o próximo, porque o próximo não pensa como ele. Então a coisa fica quebrada, fica pela metade. Essa criação, ou seja, é o que só Deus cria do nada. A primeira frase da Torá, Bereshit bara Elohim, ou seja, o bará, ou seja, criar do ex nihilo, ou seja, do nada. Dos níveis superiores, né, que nós temos lá Atzilut, que é o nível da emanação, da vontade da criação. Logo abaixo dele você tem Briá, ou Berias, que é o nível da criação. Aqui do nada tudo é criado. Né? Aqui do nada é feito o projeto, é feito a criação de tudo. Ou seja, a vontade de Deus, de Atzilut, é lançada no nível da criação de Briás, e tudo aqui é criado. E é construído no nível de Yetzirah, ou seja, no nível superior, que é o nível da criação, da formação, desculpe. Então é esse da criação que você vê Deus aqui Deus se anula, e vai se anulando mais ainda nesses níveis até chegar no nosso, que é o nível de Asiá, ou seja, o nível da ação, onde nós usamos essas coisas que foram construídas e foram criadas aqui em cima. Sabe? Então, quando aqui o Senhor se anula, ele permanece, já que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós temos que lutar. O que Moisés está falando que é o seguinte: eu estou dando toda a Torá tem que ficar do lado da arca para ser testemunho contra vós, porque vocês vão deixar com que o seu lado animal, que deve ser dominado pelo lado bom, ou seja, pelo lado que tem o conhecimento dos mandamentos todos, vocês vão permitir que esse lado sobrepuja o outro. Então o mal vai alcançar vocês.
E se você não cria responsabilidade, que eu acho que o centro daqui é o seguinte: se a Torá é colocada de um lado da arca, para que seja testemunha, a cada 7 anos tem que ser lida, né? Todo Deuteronômio, na verdade, é que era lido, né? Lido para poder lembrar o que nós temos que fazer. Isso é um testemunho para nós. Isso tem que nos ensinar o caminho certo que nós devemos escolher. Essa paraxá é maravilhosa, está sendo agora que ela está entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós iniciamos hoje, né, hoje 2 de Tishri, né, o segundo dia, né, comemorado de Rosh Hashanah, né, que começa os Yamim Noraima, ou Yomim Noraima, ou seja, os dias terríveis, onde nós devemos olhar para dentro de nós e falar: meu Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda a melhorar, me ajuda a alcançar algo que é mais elevado, algo que está acima daquilo que eu desejo, ou seja, que eu desejo com a minha alma animal. Mas eu quero ter o teu desejo, aquilo que o Senhor ensina para mim. Muitos confundem: o desejo de Deus é só espiritual. Meu filho, Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. O carro que você deseja foi Deus que criou. O homem que fez esse carro, a equipe que fez esse carro, só transformou, porque a criação vem lá de Berias. A casa que você deseja veio de Berias. Seja o seu sítio, sua fazenda, sua loja, seu apartamento, o que é a sua roupa, né? o relacionamento, o seu conhecimento, ou seja, qualquer coisa que você deseja neste mundo, Deus criou em Berias. Nós simplesmente transformamos isso e usamos isso aqui. Então, a forma como usamos essas coisas que vai falar se nós fazemos o bem ou o mal. E se você usa aquilo que você tem de acordo com os mandamentos, que são testemunha do lado da arca para nós, é que vai fazer a diferença se você está elevando aquilo, aquela coisa material para o nível superior, ou está fazendo descer mais ainda. Então, essa sua força, ou seja, você não precisa de unções novas, você não precisa de movimentos. Quem precisa disso é quem está muito fraco, está muito perdido. Essas coisas são como que um pronto-socorro, e é válido, e é maravilhoso. Mas se você se volta para a Torá, a cura vem imediata. A ponto que você se entrega para a Torá, que você busca querer conhecer e viver essas coisas. Né? Se atentamente ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardar e cumprir todos esses mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, esse é uma escolha de vida, é um caminho, algo que nós temos que buscar de forma tremenda. Isso é ser livre. Isso é saber escolher, isso é maturidade. E não agirmos sempre como ovelhas, sempre precisando de alguém que vai fazer algo para nós. Então nós temos que querer crescer, querer nos tornar adultos, evoluídos, santos e verdadeiros. Isso é que essa paraxá nos traz. Ou seja, Moshe cumpriu o que tinha cumprido, Josué começa a cumprir o dele e mostra para o povo que se afastar da Torá, o mal cerca. Mas a promessa lá atrás, se acontecer isso na sua vida, volta para Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e Ele vai te receber e vai te restaurar e vai te fazer melhor do que antes, porque você escolheu voltar para Ele. Essa é a bênção. Essa é a bênção que tem reservada para a gente, desde que nós cumpramos, que andemos com Ele. E se Deus quiser, todos que estão escutando e vendo esse vídeo, sobre Ele virá essa bênção. Que você seja inscrito e selado para o ano novo bom e doce, ano de realizações, de transformações. Por favor, se inscreva, curta, comente, né, e manda esse vídeo para quem precisa. Shana Tová, o Metaká, Veterratem.